E aí pessoal, tudo jóia? Professor Rodrigo de novo aqui para vocês para dar continuidade à nossa aula de redação. Na primeira aula eu falei sobre o que era uma redação, né? Mostrei algumas características, né, de um texto dissertativo argumentativo. Agora nós vamos dividir essas aulas em 4 e em cada uma delas eu irei trabalhar um parágrafo, né? Então, na aula de hoje, vamos falar do nosso primeiro parágrafo. Ele que é muito importante na nossa redação. Ele irá fazer a apresentação do tema, né, do conteúdo, irá trazer a sua tese, né? Então é o parágrafo que irá direcionar o restante do texto. Costumo dizer que escrever uma redação é como dançar forró moderno. Você tem que dar um passo para frente, um passo para trás. Né? Dessa forma seu texto fica coeso, né? Seu texto fica coerente, porque você não é muito difícil você desviar do tema se você fizer essa estratégia de ir e vir, né? Então, o primeiro parágrafo é fundamental para isso. Então, vamos ver aí, ó. Por onde começar? Essa é a maior dificuldade que eu tenho visto nos últimos dias ensinando redação. A maioria dos alunos fala, professor, mas eu não sei como começar. As ideias estão aqui, mas eu não consigo colocá-las no papel. Eu não consigo, né, sair do lugar. Então, nós vamos aprender aí como iniciar o parágrafo. Eu vou também trazer uma aula, né, sobre como escrever um parágrafo padrão, né? Não só um parágrafo de redação, mas um parágrafo qualquer, né? Trarei também algumas expressões que facilitarão aí a vida de vocês. Então, a princípio, eu irei aqui apresentar os parágrafos. Depois, nós vamos fazer um passo a passo, né, para a escrita desses parágrafos. Lembrando que essas aulas, né, são aulas para quem nunca escreveu uma redação ou quem escreve, mas assim, sem saber o que está fazendo, né? Quem não tem, vamos dizer assim, uma intimidade com o texto, né? Então, a princípio, eu nem estou entrando tanto assim, então, né, do repertório sociocultural, das citações, das alusões, né? Isso tudo eu irei mostrar em umas aulas posteriores. Essa aqui é para você realmente aprender a fazer o seu esqueleto do seu texto. Logo em seguida, nós iremos incrementá-lo, né? Vamos aos poucos, por partes, né? Então vamos lá. Um parágrafo é um grupo de frases coerentes que são recuadas à margem esquerda de uma página. Nossa, professor, isso é óbvio, né? Sim, mas aqui nós estamos, como eu disse, começando, né? Então lembrando, você que há muito tempo não escreve, lembre-se de marcar, né, o seu espaçozinho ali do parágrafo, começar com letra maiúscula, né, para que ele fique bem marcado no seu texto. A parte estética, né, da sua escrita na página também conta pontos, né? Eu vejo que muitas vezes ou a pessoa esquece de marcar o parágrafo, ou no final da frase, quando a palavra, né, precisa ser ali separada em sílabas, às vezes a pessoa não está ali com intimidade ali com a separação em sílabas, né? É importante inclusive que vocês voltem a estudar. Aí acaba assim, vou deixar um espaçozinho aqui e jogo para a linha de baixo. Aí fica um espaço em branco no fundo, também não pode, né? Você tem que ocupar bem ali a folha. Inclusive tem até a quantidade de letras e tudo isso que é interessante, de letras não, desculpa, de palavras, né? Que cada linha tem que ter. A gente pode trabalhar isso numa aula para frente. Então vamos lá. A estrutura do parágrafo, né? O que ele deve conter? Um tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão. Tópico frasal é aquela sua apresentação do parágrafo, né? É onde você começa ali a escrevê-lo, né? Desenvolvimento, no nosso caso, o que é desenvolver esse parágrafo? Você irá contextualizá-lo, você irá colocá-lo ali de acordo com o tema proposto, né? Irei mostrar aqui algumas formas de fazer isso. E a conclusão do seu parágrafo, você vai ali já preparar para a escrita dos próximos, né, dos parágrafos seguintes. Então, as formas mais comuns de tópico frasal são essas: alusão histórica, declaração inicial, definição, divisão e interrogação. Eu aconselho a usar as 3 primeiras. Elas são as mais usadas, são as mais simples e as que trazem maior facilidade para a gente. Então não irei trabalhar com as 2 últimas. Deixei aí só para que vocês saibam que elas existem, né? Depois também quero pedir a vocês aí, né, que após a aula, que vocês sigam, né, as minhas redes sociais. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, porque lá também eu vou postar algumas imagens, né, com dicas e com mais coisas sobre mais alguns detalhezinhos aí sobre a nossa escrita desse primeiro parágrafo, né? Então vamos lá.
Então aqui, ó, primeiro parágrafo de uma redação. Ele vai ter o seu tópico frasal de introdução, o seu desenvolvimento, feito a partir da contextualização do tema proposto. Além disso, uma conclusão contendo 2 argumentos que serão explorados nos parágrafos 2 e 3. Então, como eu disse lá no nosso forrozinho aqui, né? No seu primeiro parágrafo, já prepara para o segundo e para o terceiro. E quando você estiver no segundo, você já vai, né, fazer ali menção àquela ideia trazida no primeiro e a mesma coisa acontecendo no terceiro, ou seja, um vai e vem. E sem contar que na conclusão também há esse movimento, né? Então vamos lá. Vamos aqui um exemplo desse tema aí, ó, a importância do ensino de ecologia na escola. Comecei esse parágrafo trazendo, né, uma afirmação. Essa afirmação, inclusive, ela é meio que parafraseada aí da nossa Constituição, né? Se fosse para o Enem, você podia, inclusive, já citar, né, a Constituição. Mas como não é, eu não fiz a citação aqui, só mesmo escrevi algo semelhante ao que estava lá. Então, ó, um meio ambiente saudável e equilibrado é um direito de todo cidadão, cabendo ao poder público e à sociedade a sua preservação. Então aqui, ó, fiz a minha afirmação sobre o nosso tema, né? Então, relacionado a ele agora, a gente já vai começar aqui a nossa contextualização. Ó. Entretanto, eu não disse na aula anterior que os temas geralmente são problemas, né? Não só os temas do Enem, de qualquer redação que você queira fazer, né? As redações que você vai fazer comigo na escola, as redações para Enem, concurso, seja, né? Qualquer coisa que você vá fazer segue o mesmo padrão, né? Então, olha lá, entretanto, o atual cenário de desmatamento, poluição e descaso apontam para a necessidade de uma abordagem mais efetiva sobre o assunto. Ponto. Tá vendo? Eu já comecei aqui a direcionar para onde eu quero. Porque eu falei do meio ambiente, mas para não fugir do tema, eu tenho que falar do ensino de ecologia na escola. Mas aí eu estou preparando o caminho, sabe? Você precisa, sei lá, pedir alguma coisa para seu pai, para sua mãe. Você vai ali, vai preparando o caminho. Olha, eu fui tão bom essa semana, lavei as vasilhas e tal. Você vai o quê? Rodeando ali até que você vai lá e manda ideia. É isso que você está fazendo aqui. Você está ali preparando o caminho. Ó, existe um meio ambiente sustentável, saudável, desculpa, equilibrado. Ele tem que ser dessa forma. Quem deve cuidar dele é a sociedade e também o poder público, né? Entretanto, olha para o nosso redor, vamos contextualizar, né? A situação atual é essa, né? E agora vamos lá, agora eu já vou aqui, ó, diluir o tema. Logo, o ensino de ecologia na escola, olha em cima aí no nosso tema. Faça uma atitude de grande importância. Coloquei aí todo aí o tema da redação, né? Nesse sentido, percebam, olha, em todo o meu texto aqui, que eu vou usando conjunções, operadores argumentativos para manter esse texto coeso, né? Esse texto eu estou lançando mais informações, mas elas estão todas conversando entre si, ó. Entretanto, né? Logo, nesse sentido, todas as expressões, elas são muito importantes. O seu parágrafo tem que ter no mínimo 2 dessas, no mínimo, viu, gente? Nesse sentido, são necessárias ações que não só, olha, mais uma vez, promovam a conscientização do estudante, mas também a efetiva aplicação do currículo escolar, sobretudo enfatizando o conteúdo referente ao tema. Tá vendo como eu amarrei todo o tema proposto nesse primeiro parágrafo e aqui, ó, em negrito, estão os argumentos que eu irei usar. A conscientização dos estudantes e a efetiva aplicação do currículo. Como eu sou professor, eu sei que existe um currículo que já, em teoria, fala desse tema, mas aí a gente tem que ter ações, né, para que ele seja efetivamente implementado nas escolas, né? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, ó, tópico frasal, que é a minha declaração inicial, a contextualização e aí a conclusão. Conclusão já jogando para frente, né? É tipo aquele jogador habilidoso, camisa 10, que ele já domina preparando a jogada. Vocês estão fazendo isso. Já dominei jogando para frente. Que aí daqui a pouco nós vamos só finalizar e correr para o abraço. Então vamos lá. Então, olha, eu marcando aqui os nossos argumentos. O argumento 1 e o argumento 2, né? Que é a conscientização dos estudantes e a efetiva aplicação do currículo escolar. Então vamos lá, ó. Um outro exemplo
sobre o mesmo tema, né? Ó, o aumento nos números aqui eu já estou mostrando uma contextualização, né? E também pegando até vamos dizer assim, um fator histórico, né? O aumento nos números de desmatamento, poluição e descaso em relação ao meio ambiente nos últimos anos apontam para a necessidade de uma abordagem mais efetiva sobre essa temática. Nesse sentido, olha o tema entrando aí de novo. O ensino de ecologia nas escolas torna-se uma atitude de grande importância. Tá vendo? Eu mudei a ordem das palavras, mas joguei o tema todinho aí. Agora, você só sai, né, você só foge ao tema nos demais parágrafos, se você quiser. Você vai ter que fazer, inclusive, um esforço muito grande, né? Logo, são necessárias ações que não só promovam a conscientização dos estudantes, do seu papel de mantenedor de um ambiente saudável. Aqui eu estou, inclusive, de novo, citando a Constituição, né, sem aqui mencioná-la, né, mas também a efetiva aplicação das leis, com o objetivo de fiscalizar e coibir ações contrárias à natureza. Tá vendo? Você vai aqui, eu já joguei aqui de novo meus dois argumentos, já contextualizei, ficou bem amarradinho meu texto. Aqui, ó, desse jeito você só correr para o abraço. Então vamos lá. Tópico frasal, contextualização, conclusão. Beleza? Aí aqui vamos marcar aqui os nossos dois argumentos. Então, obrigatoriamente, no meu segundo parágrafo eu tenho que falar da conscientização dos estudantes e no meu terceiro parágrafo da efetiva aplicação das leis. Por quê? Porque esses são os argumentos que eu coloquei aqui na minha tese que eu vou abordar. Eu não posso agora falar de uma coisa que eu não coloquei aqui. Então, tá vendo como até facilita? Se eu tenho a obrigação de falar disso aqui, eu não vou fugir do tema, né? Eu sou obrigado. Então é interessante assim, estrutura bem o seu primeiro parágrafo que os outros vão no embalo. E aqui um terceiro exemplo, né, que eu vou trazer para vocês, aqui eu até marquei aqui, né, o histórico que eu coloquei aqui, né, nos últimos anos. Então vamos aqui, um outro exemplo sobre um tema que está lá no meu blog, a redação completa, né, que é o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Esse tema também é um tema que já caiu no Enem. Então, ó, aqui eu comecei o quê? Definindo o que é desigualdade. As desigualdades sociais são as diferenças existentes entre as classes sociais, considerando-se fatores culturais, econômicos e educacionais. Essa definição eu peguei no Google para fazer para você. Né? Mas você pode criar uma na sua cabeça aí na hora da prova, até porque na hora da prova você não vai poder usar o Google. Né? Partindo dessa definição, tá vendo como eu coloquei aqui a questão de forma, quando eu uso essa expressão, eu evoco aquilo que eu já disse. Né? Partindo dessa definição, né, é possível perceber que o Brasil apresenta grandes diferenças e o desafio para o futuro é reduzi-las. Aqui, olha, novamente, salpiquei aí todo o tema proposto. Para isso é preciso reduzir a desinformação e a falta de acesso por parte da população a alguns direitos básicos. Né? Então aqui também, mesmo esquema, tópico frasal, contextualização, conclusão. Aqui, ó, primeiro argumento, desinformação, segundo, falta de acesso. No meu blog, essa redação completíssima lá. Lembrando que essas aulas que eu estou fazendo para vocês são aulas iniciais, não estou aqui aprofundando naquela questão do repertório sociocultural, de você fazer citações. Isso nós iremos trabalhar em outras aulas. As 5 primeiras são aulas para quem não tem costume nenhum de escrever uma redação. Então primeiro você vai aprender a engatinhar para depois você andar e em seguida correr, né? Então vamos lá. Opa, desculpa de fugir para o final antes da aula. Então vamos lá. Então, percebam, em todos os 3 exemplos que eu trouxe, eu usei a mesma estratégia. Tópico, frasal, a contextualização e a conclusão. É assim que você escreve um parágrafo padrão, né? E aí trouxe 3 exemplos para vocês entenderem. Lembrando, gente, se vocês contextualizam direitinho, na hora da contextualização você ali dilui, né, dissolve, né, vai salpicando lá, né, tá na moda agora fazer assim, né? Todo o tema é muito difícil que você saia dele, que inclusive, né, tangenciar o tema ou não abordá-lo, isso pode te trazer graves problemas na hora de fazer a sua redação. Então, gente, ó, esse foi minha proposta, né, para essa aula. Então veja mais aí no meu blog, tem uma proposta completa lá para vocês. Tem também no meu canal, se você já está mais avançado,
tem a playlist de redação. Na playlist tem 2 aulas mais avançadas, para quem já está querendo fazer concurso ou Enem. Mas eu também irei preparar uma série de novas aulas, inclusive para concursos, né? Para ajudar também a quem não é meu aluno e quer fazer um concurso, ou até mesmo para aqueles meus alunos que já têm idade para fazer um concurso aí. Então, gente, um forte abraço, né? Vou pedir novamente, sigam aí nas redes sociais, vai lá no blog, dá uma olhadinha. Acredito que irá te ajudar bastante. Forte abraço, até mais. Fui!